queridas almas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas. Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, sou responsável por esse canal e aqui eu sempre trago conteúdos relacionados à conexão, à dinâmica de Chama Gêmeas. E hoje uma leitura muito especial para vocês, porque temos o portal 22, um portal importantíssimo para todas as Chamas Gêmeas. E aí eu convido você também para ir lá na comunidade, ver o texto que eu coloquei lá a respeito desse portal, que tem uma vertente, né? Tem um olhar para uma energia específica em relação às Chamas Gêmeas, que fala de escolhas, que fala de decisões. Esse mesmo texto está no meu Instagram, chamagêmea.aepp. E todos os links, né, que para vocês acessarem, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o site, eu vou deixar aqui na descrição. E também, se você quiser entrar para o grupo Conexão de Almas, também clica no mesmo link e lá vai estar orientando, né, você em qual rede social você deseja participar, estar nesse momento, né? Tá ok? Mas visita lá o site, tem muita coisa boa, muitos produtos, muitas ativações que eu acredito que vocês vão gostar demais. E aí, gente, olha só, eu trouxe aqui o Bom Tarô, tá? O Bom Tarô, e trouxe o Oráculo Lunar. E também foi me pedido para termos leitura de bola de cristal enorme. Essa é minha bola de cristal, né? E eu também estou em conexão com um ser especial. Ele para vocês assim tentarem trazer à mente de vocês a representação dele, ele tem um aspecto assim de Mago Merlin, né? De um Mago das Estrelas. Ele chama Akran e me disse que ele é um leitor de portais. Um leitor de portais. Então é isso, nós vamos ter aí as orientações, as intuições do leitor de portais, nesse mago maravilhoso. E também já deixei ativada aqui a conexão, né? Sincronia, sintonização com a mesa cósmica solar cristalina, que vai trabalhar com a chama verde hoje, com cristal verde, para trazer a cura pela verdade. Interessante, né? Que até a cor aqui do Bom Tarô é verde também, eu não tinha me atentado. Então vamos lá, leitura para Chamas Gêmeas, portal 22 de 2023. Vamos ver aí o que é que nós temos aqui, né? O que o Akran vai trazer para nós enquanto orientação para essa energia, para essa leitura, né? Vamos ver. E para vocês, Chamas Gêmeas. Então, já tô aqui entendendo que eu vou criar dois lados aqui na leitura. Um lado que vai ser para você e um outro lado que vai ser para o seu gêmeo. Estou entendendo que o lado esquerdo, que eu colocar as cartas, será para você, se você for o divino feminino. E o lado direito para o divino masculino. Lembrando, né, gente, que não está relacionado ao corpo físico, né? Pode ser homem, mulher, isso não importa. E também lembrando que essa leitura é coletiva, você precisa compreender aqui o que está acontecendo, relacionar com a sua vida, filtrar. E uma outra coisa, pode ser que mesmo eu distribuindo aqui as cartas dessa forma, ainda assim existam situações onde você acaba trocando, digamos assim, de lugar, né? De acordo com uma informação pontual que pode apresentar aqui, tá bom? Então é isso. Se você estiver em conexão de Chamas Gêmeas, continue aqui comigo para você ouvir a leitura do portal 22. Gente, lembrando que se você chegou aqui depois do dia 2/2 e ficou interessado, não tem problema, tá? Você pode ouvir a leitura porque elas são de orientação também. E como eu disse, está ativado a mesa para cura. E o que você aprender aqui, com certeza é benefício para o ano todo, não somente para esse momento. Mas é claro que durante todo o mês de fevereiro, esse portal atua de uma forma bem forte,
então vocês podem aproveitar mais, tá bom? Então vamos lá, de um lado, divino feminino, lado esquerdo, divino feminino. O que que nós temos aqui para o divino feminino? E para o divino masculino, esse aqui é o oráculo lunar, tá? No fundo do deck nós temos né, uma carta muito interessante, que é uma carta que traz um portal, né, duas pessoas juntas, para vocês verem que não tem coincidência em nada nessa vida, né? Nada é por acaso. E fala do inesperado. Interessantíssimo isso, né? Olha só a carta do fundo do deck. Então vamos lá. Primeira carta aqui para o divino feminino, Beautiful. A segunda carta fala de uma região, assim, uma ideia, né? De vazio, um espaço vazio. Chance ou escolha, né? E atração. Para o divino masculino, primeira carta, é uma travessia, né? Uma subida, uma escalada em direção a outro ciclo, a outro nível, a outro... É um portal mesmo, né? Fruição, que tem a ver com ideias, criatividade. Realização. Outro portal aqui, né? Então aqui a gente tem... até agora temos já 3 portais aqui nas cartas. E proteção para o divino masculino. Deixa eu entender aqui o que é que nós temos. Eu percebo um divino feminino que está na sua plenitude, que está bela, que está tranquila, que está em paz. Mas esse divino feminino, ele se encontra, digamos assim, num estado, num tempo, numa região mental, emocional, energética, né? De vazio, de espera e de uma certa escuridão. Como se ela tivesse aguardando um acontecimento, aguardando um fato, mas por hora, por mais que esse divino feminino já tenha desenvolvido muitas habilidades, já esteja na sua plenitude, na sua beleza, né, na sua paz e tranquilidade interna, com muitas curas feitas e talvez até quase todas, né, necessárias, ela se encontra nesse momento, me parece uma fenda do tempo, assim, sabe? Um espaço, uma interface, né? Onde ela repousa, tá? Não enxerga muitas coisas, é um espaço vazio, no sentido de não ter, nesse momento, uma ação, uma atitude a ser tomada, tá? Então eu vejo que esse divino feminino tem estado nesse lugar. E nesse lugar, esse divino feminino tem recebido muita comunicação, muita informação vindo da sua própria intuição, né? Vindo das suas habilidades já desenvolvidas, da sua própria alma,
E é claro, né, dos mentores, daqueles que nos auxiliam, nos ajudam aí a trilhar essa jornada. E eu percebo que isso é um movimento onde esse divino feminino, com essas comunicações, com essas informações, com essas orientações, esse divino feminino consegue fazer escolhas internas, né? Muito ali da sua intuição, da sua mente, da sua energia, da sua vibração. É uma chance, sim, né? Um momento onde fica dentro desse vácuo, né? Desse escuro, desse vazio, mas recebendo esse vazio é mais no sentido de fazer, mas não de ser. E esse vazio proporciona essa comunicação, essas informações que geram sabedoria, geram movimento, né? Geram leveza e também força. Força de tomar atitude, força de dar um impulso na sua própria vida, força de afastar aquilo que não é necessário no momento mais. E logo depois a gente tem a carta da atração. Sim. O que acontece? É um momento muito de magnetização desse divino feminino. Propício para magnetizar, para manifestar, cocriar aquilo que ela ou ele, né, desejam para esse momento, tá? Então eu vejo que se você for, né, esse divino feminino que já se sente nessa plenitude, percebe que está num local parece que vazio, assim, que não é de muito fazer aqui da matrix, da matéria, né, ter atitudes, ações aqui na matéria, saiba que as informações que você está recebendo são para você ter atitudes de magnetismo, de manifestação para trazer para você aquilo que você deseja. E obviamente, né, todo divino feminino deseja muito que o seu divino masculino esteja com você. Então é um momento excelente para você fazer isso. No texto que eu escrevi fala de decisões, escolhas, atitudes e de prestar atenção nas informações que você recebe para manifestá-las aqui na matéria. Então eu acho que está vindo bem de encontro. Depois vocês vão e leiam, né, o texto que está na comunidade e está também lá no Instagram, tá? E o link tá aqui embaixo, na descrição. Vamos ver. Ai, gente, não esquecem, se você estiver gostando, para que eu possa continuar aqui, deixa seu like, compartilhe, comente, né? Se inscreva e acione o sininho para que o canal cresça cada dia mais, ok? Eu conto com vocês. Então, vamos lá. Divino masculino, como que tá essa energia agora? Esse divino masculino, sem dúvida, está atravessando um ciclo, está mudando de ciclo, está saindo de uma condição, de uma forma de pensar, de um jeito de viver, e passando para um outro jeito de pensar, viver e agir. Eu sinto que esse divino masculino está, sim, em busca de tomar decisões, em fazer escolhas mesmo, para que ele ou ela, né, possa sentir-se realizado, realizada. Porque me parece que esse divino masculino, ele vem trazendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida nos últimos dias, nos últimos 15, 20 dias, 30 dias no máximo para alguns. Ele está recebendo muitas informações através da sua intuição, através da clarividência, através de sonho, através de comunicação telepática com o seu divino feminino e com seus mentores. Coisas que esse divino masculino já sabia que de alguma forma ele tinha, habilidades que ele sabia que ele tinha, mas que não eram assim tão fluidas, né, tão claras para ele, e que vem desenvolvendo. Eu acho que essas habilidades, para muitos aqui, para a maioria que se conectou a essa ideia, né, vem sendo, né, desenvolvida há mais ou menos uns 6 meses. Então teve aí um sonho, um acesso ao acástico, uma sensação de um mentor, de um anjo da guarda, de uma luz, né, trazendo ali auxílio. E esse divino masculino foi se integrando
nessa ideia que antes ele não acreditava muito, ele ficava duvidando, apesar de sentir que tinha essa capacidade. Depois foi se familiarizando com essa energia, confiando, acreditando e foi intuindo. E hoje está com uma mente muito frutífera, muito criativa. Exatamente, porque olha que interessante, né? Aqui, esse divino masculino está lá embaixo da escada, ainda não subiu, né? Não atravessou. E depois que tem essa fruição, né? Essa quantidade de informação, essa criatividade, né? Essa conexão com o astral, com os seres de luz, com a sua própria alma, olha só, esse divino masculino já consegue atravessar, né? Essa carta que vem depois da carta da fruição. E interessante. Eu acredito que esse divino masculino esteja muito protegido. Então, se você for esse divino masculino, você tiver um pouco de medo, um pouco de receio, não fique assim. Não se sinta assim. Você está sendo protegido, intuído, orientado. E o que está te governando, o que está te orientando, o que está te trazendo essas informações todas, sem dúvida, são seres de luz. Agora, é claro, aqui é uma leitura coletiva, então você tem que ficar atento para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para ver se você não entra também em frequências que não são frequências positivas. O que eu vejo que esse divino masculino sendo, né, cuidado e tudo, protegido, mas olha essa carta, ela fala de proteção. Mas quando eu bati o olho, eu senti a energia do divino feminino aqui nessa carta. Não só porque essa é uma mulher aqui, né? Não só por isso. Porque eu senti mesmo. Então trouxe para mim uma ideia de proteção para o divino masculino, proteção para o divino feminino, proteção para esse período onde esse divino feminino está sendo levado ao encontro desse divino masculino. E esse divino masculino está sendo levado ao encontro desse divino feminino. Então essa é a primeira parte da leitura aqui, onde eu percebo que as pessoas que se conectarem, né, a essa ideia aqui, né, fizer sentido para você isso que eu estou falando, né, que eu estou falando bateu com você. Se você for o divino feminino, quando eu relatei aqui, né, o momento que esse divino feminino está vivendo, fez sentido para você, então possivelmente, né, essa leitura é para você e você, lógico, vai desconsiderar aquilo que não for, porque nem toda a leitura é para nós, né? Às vezes são pontos, né? Algumas. E se você for divino masculino, ou se você souber a respeito do seu divino masculino, tente sentir se ele está nesse momento da vida, nessa energia. Então vamos ver aqui algumas cartas, 3 cartas para o divino feminino. E 3 cartas para o divino masculino. Pessoal, as inscrições para a mentoria de chamas gêmeas estão abertas, tá? Vão até o dia 23 de fevereiro as inscrições. E começa no dia 28 de fevereiro, você não pode perder. Nós vamos trabalhar rejeição, abandono, as carências afetivas, né? As dores emocionais das pessoas que estão em conexão de chamas, né? Desvalorização, humilhação, né? As questões de separação e também trazer um apoio energético, emocional e curas para que você possa sair aí desse momento, às vezes, desafiador que você está vivendo, expandir sua consciência e ser muito mais feliz de forma organizada, de forma acompanhada, né? Com orientação e apoio, ok? Então, clica aí no link e depois entre lá na mentoria para você ter mais informações a respeito, ou entre para o grupo de Conexão de Almas, que lá também você vai receber muitas informações. Aqui é o 2 de espadas. No fundo do deck, 2 de espadas.
Interessante porque o dois de espadas, num tarô tradicional, ele traz sempre uma imagem de duas espadas cortando, né, em X assim, fechando aqui o peito e normalmente uma pessoa vendada. E fala que a pessoa não está enxergando o caminho, que ela não está vendo, né, qual caminho seguir e também está de coração fechado para as situações que estão apresentando ali para ela. Mas aqui, por essa carta ser um pouquinho diferente, e o bom tarô, ele fala de cocriação, de manifestação, ele é um tarô que traz essa energia. O que eu percebo aqui, nem é bem que essa energia que é apresentada dessa carta seja a pessoa fechada. Eu percebo que essa fase de estar fechado para alguma coisa, talvez até não esteja acontecendo nesse momento. Mas eu vejo que é como se essa pessoa estivesse um pouco distraída ou não querendo olhar para algumas coisas, para algumas informações que está recebendo, como se talvez fosse um pouco cansativo, e essa pessoa está preferindo ficar num movimento mais leve, mais tranquilo, deixando as coisas acontecerem, sabe? Essa é a energia do fundo do deck, que normalmente fala da estrutura da leitura, né? E aqui, para o Divino Feminino, tem o louco, né? A primeira carta do tarô e a primeira carta aqui. A segunda carta é o mensageiro de água, né? O mensageiro de copas, que fala de sentimentos, né? Mensagens relacionadas ao amor. E a terceira carta, o 5 de paus, que fala de conflito. Então vamos ver aqui o que é que nós temos aqui para esse Divino Feminino. Eu vou olhar as cartas do Divino Masculino, porque de repente a gente tem alguma coisa aqui. Rainha de copas, 9 de paus, e 5 de espadas. Deixa eu ver se eu preciso tirar mais cartas aqui. Ok. Bom, então existe aqui uma questão, né, que não está sendo vista, não está sendo considerada do tanto que precisa ser, digamos assim, para ambos, né? Eu percebo que esse Divino Feminino, como aqui na leitura do oráculo disse, né? Que está no momento assim um pouco mais parado, fazendo as manifestações mais de forma energética. Eu percebo que esse Divino Feminino já cruzou esse ciclo, né? Já passou pro momento, pro próximo ciclo, né? Já cruzou, digamos, esse portal, essa energia, né? Enquanto o Divino Masculino está cruzando, ainda não cruzou de todo. Por isso, esse Divino Feminino está aguardando, esperando esse Divino Masculino. Não sei se dá para vocês verem aí uma cornetinha, né? Acho que é corneta, não sei o nome aqui, mas que toca, né? No sentido, assim, de chamar esse Divino Masculino, né? E isso me traz mais uma vez a ideia de manifestar, né? O tanto que esse Divino Feminino está potente para manifestar os seus desejos. E também a condução dessa conexão, né? Porque é o Divino Masculino Feminino que conduz essa conexão. E aqui é o mensageiro de copas. Às vezes, esse Divino Feminino entra em conexão com coisas pequenas, com informações e situações, talvez do seu dia a dia, ou talvez do que esse Divino Feminino deseja saber sobre o seu Divino Masculino, né? Ou sobre a estrutura da sua dinâmica. Eu vejo que esse Divino Feminino, quando concentra-se em
mensagens, em ideias, em informações muito relacionadas aos seus sentimentos, mas que são coisas pequenas, como se fossem coisas que a distraísse ou o distraísse. Esse divino feminino entra em conflito emocional. E por mais que tenha, né, a capacidade aí, ó, tem as asinhas, tem as borboletas, né, tem a luz aí em cima, por mais que tenha tudo isso no seu entorno, esse divino feminino para. Esse divino feminino não consegue dar continuidade a essa condição, essa capacidade dual muito forte de manifestação da sua própria realidade. Então aqui a ideia é a seguinte: esse é o momento de sentar, meditar e manifestar aquilo que você deseja. Fazer suas escolhas, não se distrair, né? E não se apegar a coisas pequenas, a sentimentos, a preocupações, né? A ideias aí que vêm à sua mente que possam, de alguma forma, te levar para situações antigas que já aconteceram, ou crenças limitadoras, ou traumas e bloqueios emocionais, né? Porque agora é hora de viver um novo momento, uma nova vida, né? Um novo jeito de ser. E precisa, então, sair desse foco limitado e ampliar as suas informações, os seus conhecimentos, as suas capacidades intuitivas, emocionais, para você sair desse momento conflituoso. Para o divino masculino, nós temos aqui como primeira carta a Rainha de Copas. Nove de Paus. Nove de Paus costuma falar de desafios, de dificuldades em enxergar algumas questões da própria alma, em ultrapassar obstáculos, né? Mas aqui mais uma vez, eu falei para vocês aqui antes, e é a mesma coisa. Esse divino feminino, aqui eu tô lendo o divino masculino, mas essa carta aqui é o divino feminino, não é o divino masculino. É como se o divino feminino estivesse olhando para esse divino masculino e auxiliando ele a olhar para essas questões necessárias nesse momento, a serem vistas, né, que as estrelas, a luz, né, e isso tem muito a ver com as suas capacidades mediúnicas, com as suas conexões com o mais alto, com a sua família estelar. Então esse divino feminino está guiando esse divino masculino para enxergar tudo isso e superar essa fase, no sentido assim, que esse divino masculino, ele fica 5 de espadas, né? Ele fica assim, se auto-sabotando às vezes, mais melancólico, mais entristecido. Então, o que acontece? Não sabendo muito, né, o que pensar, às vezes achando que seus pensamentos não fazem o menor sentido, se achando até assim uma corda bamba, né? Onde essas informações vindas do mais alto, talvez o coloque ele se sinta, né? Ou ela, tá, gente? É só para ficar mais fácil, falo ele. Sinta que ele está sendo colocado por essa situação de abertura do seu acástico, de abertura da sua mediunidade, da sua clarividência, da sua intuição. Ele acaba por se colocar num lugar onde ele se sente inseguro, na corda bamba, né? Veja que essa bailarina, né? Ela tá aí numa cordinha fininha, né? Se apoiando aí numa cordinha fininha. Então esse divino masculino, na mente dele,
ele está passando por esse período, é um período muito desafiador, onde ele se sente na corda bamba, onde ele não sabe muito o que fazer. Mas esse divino feminino está o tempo todo voltada para esse divino masculino, emanando o auxílio, o apoio, conduzindo e direcionando esse divino masculino a enxergar tudo isso, começar a entender como isso funciona e seguir em frente mais seguro. Eu vou tirar aqui 2 cartinhas para o divino feminino e 2 para o divino masculino, para a gente falar sobre curas. Né? Então, você que se identificou com esse momento, eu vou trazer para você informações agora do que precisa ser curado, visto, entendido, né? Nesse momento. Mas as curas que o divino feminino pode fazer agora, nesse portal 22. 2 cartas, por favor. Olha que interessante. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes o divino feminino fica se distraindo um pouco com situações muito pequenas, né? E acaba entrando em conflito, né? E aqui as cartas se mostraram assim, vou ver se dá pra vocês verem. Aqui é o divino feminino olhando pro outro lado e aqui é a carta do arcano maior, o amor. E aqui é o mensageiro de espadas. O mensageiro de espadas, na maioria das vezes, ele é mais assim, infantil, com pouca experiência, né? E que pensa muito, pensa muito. Então, o que eu vejo aqui é que quando esse divino feminino se distrai aqui emocionalmente e também mentalmente, às vezes com informações vindas de outros setores da vida, né? Acaba por ficar de costas para o amor. Então, gente, o que precisa ser curado, visto, entendido e mudado aí no comportamento do divino feminino aqui? Para você que está fazendo sentido essa leitura, né? Precisa deixar de se apegar a coisas pequenas, a pensamentos pequenos que te distraem aí do seu dia a dia nesse movimento da Matrix, né? Para que você consiga enxergar que você e o seu divino masculino nesse momento estão já atravessando um portal muito importante na vida de vocês, um ciclo muito importante, que é para muitos o de união, né? Para alguns o de tentativa de união, para outros uma conexão mais profunda nos outros níveis e dimensões, né? Dos outros corpos, não somente do corpo físico, mas aqui tem muito a energia de união na 3D, na fisicalidade. E o que pode muitas vezes impedir esse divino feminino de enxergar isso com mais clareza, esse momento, né? E aí manifestar, né? Porque aqui a gente vê que esse divino feminino está ajudando o seu divino masculino, está manifestando, está centrado, está bem, está curada de muitas coisas, mas se distrai às vezes, né? Então aqui é apenas algumas distrações, tá? Nós podemos ter níveis aqui, não podemos ter situações em que esse casal aqui apresentado já esteja nessa reta final, né, no movimento já de para a união na 3D. Podemos ter também no processo ali de reintegração energética, de casamento espiritual, de fusão, tá? Podemos ter aí situações assim. E podemos ter também aqueles que estão saindo da noite escura da alma, né? Já, o divino feminino já entrou ali
no desenvolvimento do poder pessoal, do auto-amor. E aí a gente tem que considerar assim, quando está saindo lá da noite escura da alma, o conhecimento que se tem de todas as coisas ainda é pequeno. Existem muitas dificuldades. Mas tudo que eu disse aqui se apresenta nessa relação, que está muito agradável, né? Muito harmoniosa a energia aqui. Então precisa cuidar das distrações da vida. Quem está iniciando a jornada precisa se dedicar, trabalhar a favor de si mesmo, né? Crescer, expandir sua consciência, fazer suas curas. Então não esqueçam, tá, gente, de entrar lá no grupo Conexão de Almas e também clicar no link aí para vocês conhecerem a mentoria, tá? Entrar em contato comigo se você quiser, para trabalhar isso de forma mais organizada, mais dedicada, né? Fazendo as suas curas. Para quem está no movimento também de fusão, né, de conexão mais profunda dos outros corpos, a mesma coisa. E para quem já tem um finalzinho da jornada, próximo da união, não é muito diferente, porque ainda existe algumas coisas aqui que precisam ser vistas, né, após essa união. Então a união, para essa terceira ideia, seria a união física. Para essa segunda ideia, seria a união dos corpos sutis e chakras. E para a primeira ideia, seria sair daquele momento de noite escura da alma, né? E se unir mais ao seu gêmeo numa energia mais positiva. Vamos tirar duas cartas aqui para o divino masculino para a gente ver o que é que esse divino masculino precisa fazer aqui. O que ele precisa curar. A carta da força e o 7 de espadas. Aqui a distração, digamos assim, desse divino masculino, o que impede ele muitas vezes de dar continuidade no processo dele, seja saindo aí da noite escura da alma, seja nesse movimento de poder pessoal, de sentir essa fusão com o seu gêmeo, né, essa conexão aí, né, como se algo puxasse, né, em direção ao seu gêmeo. E também para o divino masculino que já está na reta final, feita suas curas e já está pronto para a união, já despertou, já conscientizou, né, da união na terceira dimensão. O que muitas vezes distrai esse divino masculino são algumas questões internas ligadas ao orgulho. A gente sabe que o divino masculino muitas vezes, durante toda a jornada, luta muito com o orgulho, né? Luta muito com esse leão interno que deseja muitas vezes impedi-lo de seguir a orientação da sua própria alma, a seguir a luz, a estar com seu divino feminino, né? Aí então ele cria um monte de ideias, de pensamentos, e aí vem o 7 de espadas, né? Que fica raciocinando muito, pensando muito e de pouca ação. E nesse raciocínio, nesses pensamentos, por mais que queira colocar para fora ali o momento que está vivendo, as ideias e tudo, acaba ficando muito parado, muito desanimado, ainda carregando algumas máscaras, né, não se expondo com clareza, devido a questões que ainda não estão totalmente ok, né, em relação ao orgulho. E é interessante que o formato aqui que eu coloquei as cartas, essa carta aqui, do arcano maior, né? Junto aqui com a carta do arcano maior também, 6, o 8 e o 6, a força e o amor. Veja que esse leão do arcano maior, a força, que seria do divino masculino, ele parece que está rugindo para o leão que está dormindo, que é o do divino feminino. E essa mulher aqui que representa o divino masculino, essa mulher... Ai, apareceu uma coisa aqui. Essa bateria acaba. Essa mulher aqui, esse homem, né? Essa mulher que representa o divino masculino, seja ele homem ou mulher, porque ele não tá olhando muito pro lado de cá, né? E esse divino feminino tá um pouco dormindo também. Então isso mostra mais uma vez que essas distrações, esses movimentos comuns, tanto para o divino feminino como para o divino masculino,
em qualquer setor, né? Em qualquer etapa aqui dessa conexão, estão prevalecendo. Lá no início, prevalecendo muito, né? Deixando que esse divino feminino sinta muito, sofra muito e não enxergue o caminho. E para o divino masculino, o orgulho e a racionalidade que muitas vezes o impede de enxergar o caminho, ok? Então é isso que eu tenho aqui para o divino masculino e feminino. Vamos ver então o que é bolinha de cristal. Eu digo para fazer leitura da bolinha de cristal. Vamos ver o que nós temos. Eu vou pedir o Akran, né? Esse mago estelar aí que faz leitura de portais, para me ajudar aqui. Eu vejo um divino masculino andando por uma estrada rápido, com pressa, em direção ao seu divino feminino. É como se esse divino masculino, ele fosse uma fênix. Ele tivesse ido lá no fundo do poço e agora ele ressurge. Ele vai em direção ao seu divino feminino, que está parado, o aguardando nessa estrada, para que eles deem continuidade à jornada juntos. Para alguns aqui, pode ser que vocês sejam da origem estelar Sírius, mas não, a mensagem não é somente, né? E tem muito a ver com a leitura mesmo. É uma confirmação, né? É uma confirmação desse resultado de união, né? Então eu acredito que aqui, aquele divino masculino que esteja saindo da noite escura da alma, disse um grande sim a esse novo momento. O divino masculino que esteja saindo da fase de desenvolvimento do poder pessoal e está sendo aí chamado a fazer a fusão, né, o entrelaçamento, também disse um grande sim. E por fim, né, quem está aí na reta final, né, próximo à união física, que já fez a união de todos os corpos e tudo, eu acredito que o divino masculino esteja prestes a bater na porta do divino feminino. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui. Peço que vocês deixem o seu like, né? Compartilhem, comentem, né? Me contem aí o que vocês acharam dessa leitura, né? Faz tempo que eu não faço leitura assim aparecendo, né? Faço mais só com as cartas mesmo, mas hoje eu senti de fazer. E aí me contem o que vocês acharam, como vocês se sentiram, se fez sentido para vocês, né? E não se esqueçam, clique no linkzinho que está aí na descrição para vocês conhecerem o meu site, conhecerem os produtos de ativações, de curas, entrarem para a mentoria e também para o grupo Conexão de Almas. E lerem aquele texto que eu falei para vocês que está lá na comunidade sobre o portal 22 ou pelo Instagram. Então é isso, gente.